Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de tecnologia no ensino da matemática. Eu sou a professora Débora Kirnev, sou licenciada em matemática e doutoranda em ensino de ciências da educação matemática. E vim hoje trabalhar com vocês sobre as aplicações das TICs. Nós já desenvolvemos essa temática anteriormente e hoje nós vamos complementar mostrando vários recursos que vocês podem incluir nos planejamentos futuros de aulas e que vocês podem explorar para aprender mais sobre alguns conceitos matemáticos. E destacamos a seguir o nosso objetivo específico desta aula. Nosso objetivo específico é as aplicações de recursos das tecnologias da informação e comunicação, que nós denominamos de TICs, no ensino da matemática. Então, você, como futuro professor, precisa se apropriar dessas ferramentas, tomar conhecimento e ver que existe uma grande possibilidade de aplicativos, de softwares, de ferramentas que podem auxiliar nos mais diversos conteúdos. Para iniciar, nós vamos tomar conhecimento de uma questão, de uma citação, a respeito da contextualização. Por que é importante contextualizar para ensinar matemática? Então, esse é o ponto que nós vamos discutir. Então, vamos ao slide e nós vamos ver essa citação. A questão levantada é o que é a contextualização? E é uma citação do Tomás e do Davi. A contextualização da matemática pode ser entendida como um processo sociocultural que consiste em compreendê-la tal como todo conhecimento cotidiano, científico ou tecnológico, como resultado de um processo histórico e social. Portanto, não se restringe a meras aplicações do conhecimento escolar em situações cotidianas, nem somente as aplicações da matemática em outros campos científicos. Na contextualização, nós devemos levar em consideração a vivência do aluno, o modo como ele interage com os colegas, e não só mostrar de modo expositivo. Então, para essa contextualização, nós podemos buscar recursos e utilizar esses recursos que nós estamos mostrando e trabalhando na disciplina de tecnologia para interagir esse aluno com o objeto, com o conhecimento matemático a ser construído, e você, enquanto professor, vai mediar todo esse momento de aprendizagem. Nós vamos apresentar a seguir um vídeo para nós destacar alguns pontos referente a isso que nós destacamos na contextualização. Acompanhe. As lições de matemática têm a fama de provocar dores de cabeça em muitos alunos. Mas os recursos tecnológicos podem ajudar a tornar a aula bastante divertida. É o que você vai ver agora na reportagem de Alberto Pantoja e Albert Einstein. O espaço de aula é ambientado de forma tecnológica. Projetor, lousa digital e 40 notebooks para Vanessa encarar desafios matemáticos por meio dos jogos online. Para quem não gosta da disciplina, os jogos têm ajudado a quebrar a resistência e até estimular o instinto de competição. Todo mundo quer entrar no ranking e passar o placar do outro. Mas só que para a gente passar, a gente precisa aprender a matemática para acertar os jogos. A competição é algo que a gente leva meio que a sério. Luiz sempre gostou dos números e o Tangram, um quebra-cabeça chinês milenar, reforça ainda mais as habilidades dele. Melhorou para mim, tornou mais fácil e criou desafios para a gente criar nossos desafios, e a professora também mostra alguns desafios que a gente pode fazer. Os sólidos geométricos representados em acrílico por meio da manipulação dão uma ideia de volume, áreas e espessura. No programa SESI Matemática, estes materiais utilizados geralmente no ensino fundamental são resgatados para o médio e, de forma lúdica, aliada aos meios tecnológicos, visam complementar o ensino tradicional da temida matemática. A gente foge da aula tradicional, bem porque a matemática ela é assim, ela é autoritária, ela é exata, e aqui é para a gente entrar num outro clima, para tirar aquela carinha chata da matemática, que muitos alunos, lá vem a professora de matemática, poxa, que pena, mas agora não, eles abrem o sorriso e falam, vamos para a sala da matemática, quando, professora? Aí a gente traz para cá. O
O Maranhão é o 5º estado a receber o programa. Além do pioneiro, o Rio, a metodologia criada pelo SESI está presente também em Brasília, Alagoas e Paraíba. O objetivo principal é comum a todos. Não quer dizer que vá se excluir as aulas, né, tradicionais, mas ele vem compor essa aula para dar uma roupagem diferente para o aluno e um desafio maior, de forma mais lúdica, né, que eles possam construir conceitos a partir das experiências vivenciadas nessa sala aqui. Nós vimos diversos tipos de atividades ali interagindo no ambiente escolar, na qual os alunos eles utilizavam os objetos de aprendizagem para trabalhar com certos conceitos, alguns voltados para geometria, outros com jogos online, uns com recursos das TICs, outros com recursos manipuláveis, mas todos estes devem estar inseridos ali num contexto de forma que o aluno ele consiga entender o motivo da utilização daquele recurso. Se ele compreender qual é a finalidade de, por exemplo, lidar com sólidos geométricos manipuláveis e depois fazer associação com um software e formalizar isso com as notações específicas e aplicar isso em contextos diferenciados, então todo esse processo vai fazer com que esse aluno ele aprenda o princípio que você vai lidar ali quando você propôs a atividade. Então, a respeito deste movimento de contextualizar, levar em consideração aquilo que o aluno já sabe, levar em consideração os recursos que temos disponíveis, nós trazemos alguns destaques das contribuições. Acompanhe no slide. Nós temos 3 pontos para apontar com relação à contextualização aliada às TICs. E nesse quesito, nós temos que isso pode ampliar a capacidade do aluno em se expressar por meio de diferentes linguagens, então não só pela notação formal ou pela língua materna, mas também pela linguagem oral, pela interação com os meios tecnológicos, e isso acontece, por exemplo, utilizando essas novas tecnologias. Outro ponto é se posicionar criticamente diante de informações. Por que isso é relevante? Hoje em dia nós temos uma grande gama de informações disponíveis, seja no celular, na internet, ou seja, nós temos aí informações chegando a todo momento. E nós temos que conseguir interpretar esse tipo de informação. Fazer com que esse aluno ele esteja em diferentes momentos, em contextos, pode fazer ele desenvolver essa criticidade. O terceiro ponto é interagir de maneira crítica e funcional com o seu meio físico e social. Então, na sala de aula, por exemplo, nós vamos ter diversos tipos de interação entre os próprios alunos, entre os alunos e os objetos de aprendizagem, entre aluno e professor. E nesse ambiente ali, nós vamos fazer com que o aluno ele expresse, se desenvolva e tenha um senso mais crítico acerca do conhecimento matemático que está sendo trabalhado. Outro ponto relevante é sobre as diferentes formas de representação. Nós temos que o Duval, ele é um autor de referência nessa questão, e o Duval ele aponta o seguinte: os objetos matemáticos não estão diretamente acessíveis à percepção ou à experiência intuitiva imediata, como são os objetos comumente ditos reais ou físicos. É preciso, portanto, dar representantes. O que significa isso? Quando nós vamos lidar com alguns conceitos matemáticos, muitos deles são objetos mentais, que nós criamos associações e intuitivamente vamos desenvolvendo esses conceitos. Por exemplo, o significado que nós damos a uma equação só existe porque foi, ao longo de um período, trabalhado certos tipos de atividades que generalizamos e utilizamos uma linguagem simbólica para representar algo na nossa mente. Então, esse processo, ele vai evoluindo e quando você vai mudando de representações, você vai associando diferentes objetos mentais a uma mesma
o mesmo contexto que você está trabalhando. Por exemplo, no início do ensino fundamental, você lida com a linguagem materna, você tem algumas atividades que você vai desenvolver o pensamento algébrico. No 7º ano, em geral, se faz a introdução das notações algébricas. Então, você está tendo uma outra forma de representação. Posteriormente a essas notações algébricas, você vai trabalhar ali, por exemplo, com a noção de incógnita, de representações de equações e, posteriormente, você vai ter que trabalhar com funções. Quando você vai trabalhar com funções, as letras vão assumir valores de variáveis. Então, cada etapa que você vai trabalhando ali com o seu aluno, ele está trabalhando com um objeto, uma representação mental diferente. Quando chega lá nas funções, por exemplo, ele não vai ter só a representação algébrica. Ele pode ter a representação gráfica, a representação tabular. Então, cada tipo de representação, elas podem ser associadas e formar um conceito. A respeito disso, nós vamos apresentar um exemplo no quadro. Acompanhe. Como eu disse a respeito da construção do conceito de função, eu preciso ter conhecimento de que, por exemplo, a notação f de r em r está associada com uma notação específica para a função, na qual eu tenho aqui o domínio e depois o contradomínio. Então, essa é algo que você já tem que ter construído para isso ter significado. Quando eu tomo como exemplo y igual a x ao cubo, então essa aqui é uma notação algébrica. Então, a partir dessa notação algébrica que eu tenho, eu posso pensar em uma representação tabular. Aqui no segundo item, então eu tenho uma representação tabular que está associada ao mesmo objeto, que é a expressão algébrica, só que são para alguns casos particulares, na qual eu tenho a noção aqui de variável. Além disso, eu tenho aqui a representação gráfica. Então, na terceira etapa, eu tenho também que associar que essa representação está associada com a função inicial. Ou seja, são 3 formas distintas de representações que fazem com que você tenha ali um objeto mental a respeito do que é a função que está sendo lidada. Então, esse é um exemplo e é um dos focos de estudo do Duval. A respeito disso, nós vamos fazer uma atividade e nessa atividade vocês vão pensar em diferentes representações para os mesmos objetos. Então, no item A nós temos uma circunferência e no item B nós temos uma expressão algébrica. Então, a seguir nós vamos retornar para discutir essa atividade.
Bem, então vamos dar continuidade e retomar nossa atividade. Vamos ao slide? Nós destacamos aqui algumas representações e, a partir disso, nós questionamos como nós podemos associar isso. Então, por exemplo, a circunferência vai depender do contexto que ela tiver inserida. Se você estiver lidando com um 8º ano, o que você pode associar com a circunferência? Nós podemos medir o comprimento dessa circunferência. Se você estiver lidando com o 9º ano, você pode calcular a área interna do círculo. Se você estiver trabalhando no ensino médio, então o que nós podemos tratar? Na equação geral da circunferência. Ou seja, por exemplo, x² mais y² é igual a raio ao quadrado. Então, dependendo do contexto que está inserindo, o mesmo objeto, ele pode ter diferente conotação. No item B, nós podemos associar, por exemplo, com produtos notáveis. Então, é uma forma de associar. Outra forma de associar, nós podemos associar com uma função de 2º grau. Então, depende do contexto que você estiver trabalhando, a mesma expressão, ela pode ter abordagens distintas. Então, é nesse sentido que nós discutimos sobre os tipos de representação. Então, nós temos uma das dificuldades que os alunos muitas vezes enfrentam é que vários símbolos que nós utilizamos são adotados em contextos diferentes. Então, nós temos que compreender como que isso está inserido no todo e fazer essa intermediação com o nosso aluno, ok? Agora, nós vamos dar continuidade e discutir a respeito de softwares dinâmicos que nós podemos inserir nas nossas aulas. E nós vamos iniciar, então, trazendo algumas considerações. Nós temos aqui um destaque para os sistemas de computação algébrica. Esses tipos de sistema permitem aos seus usuários fazerem cálculos, não somente com números, mas também com símbolos, fórmulas, expressões e equações. Nós vamos ver alguns softwares a respeito desse tipo de manipulação. Eles também proporcionam um completo ambiente matemático para a manipulação de expressões algébricas, simbólicas, com precisão numérica arbitrária, gráficos em 2D e em 3D e também a questão da programação. Nós vamos destacar o primeiro exemplo, que é o Maple. O Maple ele é um ambiente informático para a computação de expressões algébricas, simbólicas, permitindo o desenho de gráficos de 2 ou 3 dimensões. O Maple ele é um programa que ele é um software pago, então, se você tiver contato com esse tipo de programa, às vezes pode ser numa instituição ou pode ser numa aplicação, ele é utilizado em várias áreas específicas, como engenharias mecânicas, entre outras áreas, que fazem a programação dele e faz a modelagem e simulação de equações matemáticas. Eu vou trazer a vocês uma amostra da interface desse programa e nós vamos discutir durante essa apresentação. Vamos para a Câmara de Documentos. Nós vamos alternar. Aqui eu tenho a interface do Maple, que é a empresa geradora do software. Essas são algumas expressões que podem ser construídas e as representações gráficas. Aqui seria os recursos que nós temos nesse programa, na versão de 2017. Então, esses aí seriam os ícones para a exploração do software. Aqui seria a página de configurações e inscrição. Então, aqui, para você conhecer as ferramentas que
estão disponíveis. Aqui é uma aplicação, um exemplo de aplicação é para análise geográfica. Ele tem uma linguagem, ele é programável, então tem uma linguagem de programação específica para fazer esse tipo de tratamento de dados. Aqui é a representação de uma plotagem de um gráfico. Aqui é a associação da expressão algébrica com a representação 2D. Então, na primeira parte você tem a representação algébrica, agora nós temos a representação tridimensional. E aqui nessa interface você tem a configuração da representação gráfica. Aqui são alguns prints de tipo de representações que podem ser construídas. Aqui também seria uma outra representação que dá para ser construída dentro do programa. Dá para se pensar em trabalhar com curvas de nível. Aqui seria também uma outra aplicação para se fazer a configuração em mapas geográficos. Outra ferramenta possível com esse programa. Outra representação também aplicada a mapas geográficos. E tem várias ferramentas que vocês podem descobrir acessando o portal. Então, aqui tem para as diferentes áreas, para as engenharias, para a área de robótica, para a área que utiliza essa linguagem específica para plotar e desenvolver sistemas de simulação e modelagem. Bem, nós podemos conhecer um pouco da interface desse programa. Ele é um programa que você tem que ter conhecimento da linguagem específica, é uma linguagem de programação, então ele vai reconhecer toda a estrutura matemática se você conseguir programar o computador. Então, se você quer um gráfico, você tem que digitar a linha de comando para que ele faça a plotagem. Então, é preciso também fazer um estudo mais aprofundado para a utilização desse programa. Nós vamos agora para um outro exemplo de software, que é o Maxima. O Maxima, ele é um software livre. Ele é utilizado para sistema de manipulação de expressões simbólicas e numéricas, incluindo a diferenciação, a integração, séries de Taylor, transformadas de Laplace, equações diferenciais ordinárias, sistemas de equações lineares, polinômios, conjuntos, listas, vetores, matrizes e tensores. Então, aqui tem uma lista de tipos de aplicações que nós conseguimos trabalhar com o Maxima. O Maxima, ele também é um programa livre. Você consegue baixar, fazer o download, instalar no seu computador. Ele utiliza uma linguagem de programação. Então, para você conseguir fazer a resolução de uma função, por exemplo, você vai ter que digitar na linguagem específica dele. Para mostrar para vocês a respeito do Maxima, eu fiz o download de uma das versões que estava disponível junto com o tutorial. Por quê? Daí, como tem um tutorial com a linguagem de programação, vocês podem explorar posteriormente. Eu vou mostrar para vocês na câmara de documentos essa interface, acompanhe. Vamos substituir aqui o programa. Então, essa é a interface, eu fiz o download. Quando você abre na página inicial, ele tem duas partes. A primeira é para você fazer a linha de comando e a segunda são alguns exemplos que você pode aplicar. Ele utiliza a linguagem de programação para isso. Quais são os recursos que nós conseguimos utilizar nesse programa? Eu tenho aqui esse tutorial. Nesse tutorial, vocês vão encontrar no fórum da disciplina e nele traz o download do exemplo que eu trouxe para vocês e as explicações passo a passo de realizar essa instalação. Depois que você chegou nessa primeira página, você vai ter aqui algumas
orientações específicas sobre os tipos de símbolo que você vai poder indicar no programa. Então, ele resolve desde que você digite a linha de comando. Então, aqui tem alguns exemplos de linha de comando, por exemplo, cosseno, raiz, exponencial. E outra questão que a gente consegue fazer é o estudo das funções. Então, você pode digitar ali a função e ele faz o cálculo, por exemplo, com a substituição de variável. Você pode estudar limites, que é um conteúdo que vai ser tratado na disciplina de cálculo diferencial e integral. Aqui tem alguns exemplos de limites. Você pode estudar derivadas, aqui tem um exemplo de como fazer o cálculo de derivadas. Fazer as representações dessas derivadas. Depois, o próximo exemplo é sobre integrais, como você pode digitar a representação. Então, na parte em azul é a linha de comando, na parte em cinza é o que está sendo indicado nessa linha de comando. E também os gráficos. Aqui nós temos um exemplo de uma plotagem de gráfico em 2 dimensões. Esse é o gráfico de seno de x. Aqui nós temos outras representações de seno, cosseno. E também é possível, tem aqui plot 3D, por exemplo. A função tem a linha de comando. Ele vai plotar aqui o gráfico tridimensional. Tem outro exemplo. Então, nós temos aqui vários exemplos. Todos esses exemplos que estão no tutorial, vocês podem praticar, ir lá baixar o programa, escrever as linhas de comando e conhecer mais a respeito desse tutorial. Existem outras versões. Essa, em particular, nós fizemos o download junto com o tutorial para disponibilizar a vocês. E nós fizemos, então, um outro print de tela para mostrar uma outra interface. Acompanhe no slide. Então, aqui eu tenho um print na qual já está indicadas as linhas de comando. Nessa linha de comando, nós temos aqui posteriormente uma outra indicação para fazer o gráfico da função. Então, ele permite. Aqui nós temos uma outra indicação para fazer a representação matricial. Depois nós temos outra linha de comando para fazer a representação de uma integral. Aqui nós temos as configurações. E para você conhecer mais a respeito do programa, a indicação é que você explore o software e aprenda a utilização do mesmo. Na educação básica, nós podemos aplicar alguns outros softwares que não dependem necessariamente de uma linguagem de comando programado. Você tem algumas teclas que são mais intuitivas para os alunos lidarem. O GeoGebra é um exemplo disso. Então, o GeoGebra é um software gratuito, é um software livre. Esse software, ele trabalha com a matemática dinâmica e ele foi desenvolvido para o ensino e aprendizagem da matemática nos mais diferentes níveis de ensino. Ele reúne recursos de geometria, álgebra, tabelas, gráficos, probabilidade, estatística, cálculos simbólicos em um único ambiente. Esse é um software gratuito e ele é utilizado no processo de ensino e matemática. Nós vamos ver um exemplo agora, num vídeo, que vai ilustrar a utilização desse programa. Acompanhe. Tornar a matemática agradável aos alunos sempre foi o sonho da professora Ana Lúcia. Ela conseguiu a façanha com a ajuda da informática. Descobriu que tecnologia mais conteúdo é igual a oportunidades de ensino. A fórmula para ensinar e ao mesmo tempo divertir chama-se GeoGebra, um software que ela descobriu numa revista para educadores. Eu não tinha certeza se ia dar certo, porque é uma experiência nova. E vindo para cá, a gente começou a desenvolver as atividades
e eu vi que eles estavam entendendo, estavam gostando e as aulas estavam sendo bem aproveitadas, e eu consegui associar o conteúdo da sala de aula com a atividade que eu escrevi para fazer aqui. O GeoGebra é um software de matemática dinâmica que permite construir e explorar objetos geométricos e algébricos interativamente. Com ele, também é possível articular ideias aritméticas. O programa GeoGebra tem essa plataforma que é dividida em 3 partes principais. Tem as caixas de ferramentas, essa é a janela geométrica, onde a gente desenha as figuras, e aqui é a janela algébrica, que eu digo para os meus alunos que é a janela fofoqueira. Tudo que nós construímos na janela geométrica, ele já vai identificando na janela algébrica. O programa fez tanto sucesso que os alunos escreveram cartas para o criador dele, um austríaco. Uma maneira, segundo a professora, de humanizar o conhecimento. Ele disse que achou nossas cartas adoráveis, que está viajando, mas que vai tentar arranjar um tempo para nos responder. O uso da tecnologia que ajuda a ensinar garantiu à professora uma menção honrosa do projeto Educador Nota 10, uma iniciativa de uma revista nacional com foco na educação. O trabalho foi um dos 50 finalistas entre mais de 4.000 inscritos. A menção honrosa foi um reconhecimento pela criatividade e inovação. O programa GeoGebra é direcionado a estudantes do ensino médio e de cursos superiores, mas a professora Ana Lúcia conseguiu adaptar as atividades para o ensino fundamental. Os alunos não encontraram dificuldades para utilizar o software. Pelo contrário, dizem que com a ajuda dele, a matemática deixou de ser um bicho de 7 cabeças. Com o GeoGebra a gente conseguiu entender melhor o que é raio, diâmetro, circunferência e número π. Então nós fizemos as medidas do planeta para entender melhor o tamanho entre eles. Antes assim eu não era assim muito fã da matemática, mas agora com esse GeoGebra assim, eu senti assim, as minhas notas começaram a melhorar. Agora a professora quer difundir a ideia e ajudar outros colegas a usarem a ferramenta. Para isso, criou um blog, Os Alunos que Exploravam. As aulas de informática com matemática, ela para ser planejada não é muito fácil e é um recurso maravilhoso que dá certo, que pode ser perfeitamente aproveitado. E se os professores não conhecerem, não tiverem acesso, não souberem da grandiosidade que é a ferramenta, ela pode ficar parada um bom tempo sem ter esse aproveitamento. O uso do marcador GeoGebra na Escola Municipal de Criciúma vai concorrer ainda ao Prêmio Professores do Brasil. A Ana Lúcia, nossa torcida. Boas ideias merecem ser valorizadas. Bem, vocês viram um exemplo da aplicação desse software. O blog que foi mencionado, ele está ativo. Vocês podem entrar, vocês vão ver as atividades que a professora desenvolveu em sala de aula, passo a passo detalhado. Vocês podem, inclusive, ter alguns links para baixar materiais disponíveis. Eu deixei no nosso fórum da disciplina para vocês terem acesso. Com relação ao software, nós temos a página oficial. Eu vou mostrar no slide o print da tela, mas nós vamos acessar aqui o geogebra.org. Por meio do geogebra.org, vocês podem conhecer e baixar também outros materiais. Então, aqui já está na interface online. Essa é a página inicial. Nessa primeira página, por exemplo, você pode navegar online. Então, eu posso vir aqui e desenvolver as atividades online com o programa. Aqui vocês têm as opções gráfico, geometria, janela 3D, planilha e também tem a opção de fazer o download por aqui. Ou ainda, vocês podem ver alguns materiais que foram desenvolvidos e publicados aqui no site. Então, aqui você tem uma grande variedade de materiais. Você pode fazer a busca, por exemplo, se nós estudarmos funções. Então, você vai ver aqui diferentes objetos de aprendizagens a respeito das funções. Você pode entrar, investigar, inserir isso num plano de aula. Então,
cada um destes são um material que algum autor disponibilizou. Então, aqui eu entrei nesse exemplo e cada um foi desenvolvido utilizando o recurso do GeoGebra. Outra possibilidade é vir aqui no link de downloads, e nesse link de downloads você tem algumas versões que você pode baixar. Aqui nós vamos adotar na nossa aula, que nós fizemos download, é o GeoGebra Classic 6. Então essa foi a versão que foi feito o download para que nós possamos desenvolver. Agora eu vou para a Câmara de Documentos e vou mostrar para vocês alguns recursos que nós temos. Aqui é a interface inicial, tá? Então, quando nós iniciamos o programa, tem essa representação. Aqui é a janela da álgebra e aqui é a janela geométrica. Nós temos aqui os botões que já têm algumas funções. O primeiro é o para mover, movimentar, escrever. O segundo está associado com os pontos. Então, eu tenho diferente possibilidade para inserção de pontos. Ponto apenas, ou interseção de objeto, ponto médio. Trabalhar com otimização, raízes, inclusive os números complexos. Para as retas, eu posso trabalhar só com reta, segmento. Pode ser possível trabalhar com vetores também, que é um conteúdo que vocês vão estudar em álgebra linear. Com mais de uma reta, vocês podem trabalhar com reta perpendicular, paralela, mediatriz, bissetriz, reta tangente. Um outro exemplo aqui é reta de regressão linear, lugar geométrico. Tem os polígonos que podem ser representados. Com relação aos círculos, dá para se desenhar círculos, arcos, setor. Tem aqui também as cônicas, elipse, parábola, hipérbole. Um exemplo aqui de cônica por 5 pontos. Tem como medir ângulos, distância, áreas, inclinações, ainda estabelecer alguma relação. E tem como trabalhar com reflexão entre uma reta, entre ponto, inversão, rotação, translação e motetia. Aqui tem como vocês escreverem textos. Tá? Além dessa versão que nós temos aqui com essa interface, é possível você mudar aqui para outras versões. Por exemplo, se eu for trabalhar com a janela 3D, então eu tenho como inserir uma outra janela, eu posso fechar a anterior, movimentar e fazer essa escolha. Então, nós podemos, por exemplo, pôr na janela da álgebra uma função, aparece o teclado numérico para você usar o mouse, ou você pode digitar a linha de comando. Então, x ao quadrado, que é a nossa parábola, que é a nossa representação clássica da parábola. Então, eu tenho aqui a representação dela. Então, eu posso ter aqui a movimentação por meio de complemento da equação e trabalhar aqui com o aluno, tanto variando os termos, por exemplo, mostrar para ele o deslocamento vertical, é uma possibilidade, como também no próprio objeto. Então, nós podemos mostrar aqui na parte geométrica. Simultaneamente, como eu fiz aqui a representação tridimensional, ele aparece aqui na parte tridimensional também. Para vocês conhecerem mais sobre o GeoGebra, eu estou indicando para vocês um link que possibilita fazer um curso online. Também disponibilizei no fórum da disciplina para que vocês aprofundem seus conhecimentos a respeito disso. Dá para baixar também esse programa na versão para celular e para tablet. Eu vou mostrar agora no celular a versão de algumas partes do que nós podemos baixar.
tinha a parte de geometria disponível. Então, aqui você tem as ferramentas básicas para lidar com a representação geométrica. Então, essa é a versão para Android. Tinha a parte para gráfico, que dá para lidar, por exemplo, com os estudos de funções, que tem um exemplo. E também tinha a parte para representar na forma tridimensional. Então, aqui você consegue visualizar tridimensionalmente. Além disso, você consegue trabalhar com ele online. Então, aqui eu vou mostrar um link posteriormente para nós fazermos atividade. Você pode aí durante a aula acessar online e utilizar o celular também para conhecer os objetos disponíveis. Então, esses são alguns dos recursos. E agora que nós já conhecemos a interface e já vimos como baixar e tomar conhecimento das suas ferramentas, nós vamos fazer uma exploração desse software com algumas atividades direcionadas. Então, eu vou mostrar para vocês no slide. E nessa primeira atividade, você pode pegar esse link, tá? Você pode entrar em cada um desses links, explorar as atividades e refletir como que você pode aplicar o Teorema de Pitágoras. Eu tenho aqui um print da tela da representação do teorema e a nossa discussão vai ser como aliar esse objeto de aprendizagem, que está disponível no programa do GeoGebra, com o ensino do Teorema de Pitágoras. A seguir, nós vamos voltar e discutir a atividade.
Bem, nós vamos agora discutir a respeito dos links e dessa exploração do Teorema de Pitágoras. E lembrando que o Teorema de Pitágoras, ele normalmente é introduzido lá no 9º ano da educação básica. Os alunos, muitas vezes, eles não assimilam só pelo teorema em si ou pelo grande número de cálculos. Tendo uma imagem visual, tendo uma manipulação por meio do software, pode favorecer esse processo de compreensão desse teorema. Nós vamos acessar os links agora e explorar, então, o recurso que o aplicativo nos fornece. Nós temos aqui o primeiro link. Então, no primeiro link, o que nós podemos explorar? Eu tenho a representação dos catetos e dos quadrados desses catetos. Isso pode ser construído também. Aqui no site a gente tem o objeto pronto, só para exploração, mas uma outra possibilidade é construir isso junto com os estudantes. Aqui nós temos a janela da álgebra online e tem a representação usando a área dos quadrados. Se eu associar aqui a área dos catetos com a área do quadrado do lado da hipotenusa, eu consigo verificar que a soma dessas áreas dos catetos é equivalente à área da hipotenusa. E se nós movimentarmos aqui pelos vértices e modificar as medidas dos catetos, eu consigo verificar que essas medidas se mantêm. Tanto no cateto apoiado no eixo vertical, quanto no cateto apoiado no eixo horizontal. Para o aluno que está em processo de aprendizagem, verificar que para qualquer valor que ele utilize a medida do cateto, vai se manter a relação, faz com que ele comece a generalizar esse tipo de processo. Então, esse objeto de aprendizagem, ele proporciona essa reflexão, ok? O segundo link, ele já tem uma outra característica, tá? Ele foi construído para nós explorarmos aqui a área também, a equivalência entre a área. Então, o quadrado do primeiro cateto e o quadrado do segundo cateto é equivalente à área relativa ao lado da hipotenusa. Então, nós podemos aqui fazer esse teste movimentando as medidas da superfície. Então, aqui eu estou considerando as partes. E eu vou sobrepondo, fazendo a validação. Então, eu acabo mostrando para o meu aluno que essas áreas são equivalentes. Ele mesmo pode fazer a manipulação, tá? É importante que os próprios estudantes coloquem isso em prática, que você esteja orientando eles nesse processo. Eles também podem, conhecendo o software, tendo mais contato, eles podem construir esse tipo de objeto também e aprender mais a respeito disso. Então, nessa primeira atividade, essa é uma das explorações que nós podemos fazer utilizando o recurso do GeoGebra numa aula na qual nós tenhamos que trabalhar o Teorema de Pitágoras. Claro, isso vai complementar todo o restante do processo. Então, tem que ter um momento para a introdução do conteúdo, tem que ter momentos de práticas, tem que ter discussões, mas também tem que ter o uso da tecnologia. Nós vamos agora para uma segunda atividade. Nós também vamos disponibilizar um link. Então, é recomendado que você acesse esse link e você explore aí a relação fundamental da trigonometria. Você pode discutir com o seu colega e, a seguir, nós vamos voltar e discutir a respeito do objeto de aprendizagem e também de como discutir essa relação fundamental da trigonometria com os nossos alunos lá do ensino médio.
Bem, vamos discutir então agora a nossa segunda atividade. Você já explorou aí o link? Como que nós podemos tratar dessas relações trigonométricas? Normalmente são trabalhadas lá no segundo ano do ensino médio. E o que os nossos alunos mais fazem quando trabalham com isso? Pegam a fórmula, decoram e começam a trabalhar ali com substituições trigonométricas e depois, posteriormente, quando ele tem que estabelecer relações com outro conteúdo, a dificuldade é de compreender por que existe e qual é a relação envolvida. Então, esse link que nós selecionamos para a nossa aula, nós vamos discutir sobre essa questão de como fazer com que ele compreenda o porquê da validade dessa fórmula e por que nós acabamos utilizando que seno ao quadrado de um ângulo mais cosseno ao quadrado de um ângulo é igual a 1. Aqui nesse objeto de aprendizagem nós temos o círculo trigonométrico de raio 1. Então o que você pode discutir? Pode ser construído também ou você pode utilizar esse objeto para fazer uma exploração. O aluno ele pode fazer desenhos auxiliares, ele pode fazer algumas investigações a respeito de como obter o seno de um ângulo dentro do círculo trigonométrico, o cosseno do ângulo, a tangente do ângulo e aqui também tem expressada a cotangente do ângulo. Como que foi obtido o seno do ângulo? Então, como aqui é o círculo trigonométrico de raio 1, o seno do ângulo a gente pode obter adotando aqui um triângulo retângulo com um ângulo que está indicado aqui por alfa, e na intersecção com o círculo é onde eu vou ter a medida da hipotenusa desse triângulo retângulo. E eu posso utilizar o triângulo retângulo voltado para a parte superior ou para a parte inferior. Se eu considerar que a medida na vertical, então seja esta medida ou seja essa outra, que pode ser a projeção ou a parte do triângulo superior, eu posso obter a medida do seno no eixo vertical. Então, essa daqui, essa medida do seno, você pode confrontar aplicando o teorema de Pitágoras para verificar a validade dela. Outra questão que nós temos aqui é o cosseno. O cosseno aqui, nós temos também um triângulo retângulo e similar como a gente fez para o seno, que é investigado no eixo vertical, o cosseno ele vai ser investigado no eixo horizontal. E a medida que nós temos aqui no eixo horizontal vai ser a projeção desse triângulo retângulo. E neste caso, eu considero aqui o ângulo alfa como referência e a medida aqui da projeção no eixo vertical vai ser o cosseno do alfa. Então, essa vai ser a medida. A tangente, nós utilizamos o ângulo de referência e a tangente ela vai ter uma reta vertical que tangencia aqui a circunferência. A partir do cruzamento e prolongamento do ângulo é que nós identificamos a tangente. A cotangente é similar à tangente, só que é no eixo horizontal. Então, eu vou considerar a medida aqui que eu tenho, adotando aqui o prolongamento da medida do ângulo. Então, eu tenho aqui a medida da cotangente. Então, são 4 medidas que eu posso utilizar aqui como referência. E tem o direcionamento do eixo também influencia no resultado. Então, por exemplo, o seno, na parte superior ele é positivo, na parte inferior ele é negativo. O cosseno, à direita, como ele é a orientação horizontal, nós vamos adotar a direita e a esquerda. À direita, ele é positivo, à esquerda, ele é negativo. Utilizando aqui os valores de referência das projeções, nós podemos pegar aqui e calcular o cosseno ao quadrado. Então, por exemplo, o cosseno ao quadrado de 0,85 vai ser aqui 0,72. O seno ao quadrado de 0,53 vai ser 0,28. E a soma de ambos resulta em 1. Aqui foi indicada uma animação
E nessa animação, eu consigo ver todas as possibilidades dentro do círculo trigonométrico. Claro, a gente pode pausar em algum ponto específico, mas para o aluno, ele consegue validar por meio de uma amostra que, para qualquer ângulo que se obtenha, eu consigo constatar aqui que o valor permanece fixo igual a 1. E aí nós conseguimos deduzir que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, justificando isso por meio dessa construção geométrica. Então, essa daí foi uma prova. Essa é uma prova que não é uma demonstração matemática, é sim uma amostra para aquele aluno lá que está na educação básica e que ainda não construiu o conceito. Então, nesse primeiro momento, é importante que ele tenha uma justificativa para isso. Então, é uma forma de ele conseguir associar e compreender o porquê que surge essa fórmula e que ela é tão aplicada na trigonometria. Bem, a nossa próxima atividade também é uma função afim a respeito de uma conta de luz. Nós temos o link. Recomendo que você acesse esse próximo link e nós vamos discutir como trabalhar com uma função afim indicada por partes e como discutir essa abordagem lá no ensino médio. Normalmente é trabalhado no primeiro ano do ensino médio e é um assunto que nós podemos aplicar aí numa situação cotidiana. A seguir, nós voltamos para discutir.
Vamos discutir então esse exemplo de função afim? Vamos então acessar o link. Tá? No nosso próximo link aqui é a atividade que nós indicamos. Essa função afim, ela está dividida por partes. Foi feita uma análise do preço a pagar da conta de luz. E nós temos aqui 3 intervalos. Então, um intervalo para o preço até 50 kWh. Então, se eu tiver no intervalo AB, eu tenho aqui que considerar a primeira parte que foi utilizada. Se eu estiver no intervalo BC, eu tenho que considerar a segunda parte. Então, nesse momento, nós temos o valor a pagar aqui de R$ 92,88, porque está no intervalo entre BC. Esse intervalo corresponde à variação de 51 até 300 kW por hora. E depois nós temos aqui, posteriormente, acima de 300 kWh. Acima desse valor, desse consumo, nós teríamos o valor a pagar. Então, como que nós podemos explorar essa função por partes? Como em cada faixa etária nós temos um consumo e também um valor de tarifa cobrado distinto, então o aluno pode fazer essa exploração. Ele também pode analisar isso numa fatura. Então, por exemplo, agora eu estou no intervalo AB, consumo até 50 kWh. Então, aqui eu tenho o preço a ser pago. Se eu for agora para o segundo intervalo, eu tenho toda a variação. Então, o segundo intervalo vai iniciar aqui em 17,43 até uma variação de 144,54. Depois, acima disso, ele vai ter um outro intervalo. E a partir desse intervalo aqui é a terceira tarifa. Então, dá para se estudar com esse estudante essa função por partes, dá para se analisar aqui os intervalos. Na janela da álgebra também tem os objetos que foram construídos, tem a função que foi deduzida, tá? Tem aqui os textos que foram inseridos, que são todas as ferramentas que podem ser feitas a partir do uso do GeoGebra. Então, esses foram alguns exemplos da utilização do software. E por meio desse exemplo, você consegue trabalhar aqui o estudo da representação gráfica de função. Dá para se construir também com os estudantes. Então, você pode, dependendo do momento que você estiver trabalhando, você pode apresentar, utilizando o recurso do Data Show, fazer uma discussão, fazer um debate, analisar um objeto que já foi construído e que está pronto. Dependendo do momento, você pode ir para um laboratório de informática, o aluno já tem que ter uma interação com o programa para ele conseguir desenvolver algum objeto desse, e com instruções bem específicas ele ir construindo. Então, tem as várias possibilidades para que nós consigamos utilizar esse recurso tecnológico. Para nós darmos continuidade, agora eu apresento um outro vídeo, na qual vocês vão ver uma aplicação dos recursos tecnológicos. Acompanhe. Parece aula de informática, mas não é bem o que parece. A disciplina aqui é matemática. Mas espere, e estes alunos jogando joguinhos de celulares e tablets? É legal, porque é diferente, a gente não fica só na sala copiando coisa, fazendo exercício na apostila, a gente sai da sala, vem aqui, usa o notebook, smartphone, a gente jogou até, não foi nem negócio, a gente jogou, aí a gente veio aqui, calculou a estatística do jogo, foi legal, porque é uma aula diferente. Os games fazem parte do aprendizado. Quer saber como isso é possível? A Rede Concepcionista de Ensino, ela proporcionou a todos os educadores de todas as escolas do Brasil um curso oferecido pela Unicinos, na Universidade do Rio Grande do Sul. Nós fizemos durante todo o ano de 2013 em São Paulo. Nesse curso que nós fizemos, trata de tecnologias digitais, né? O uso de laptops, smartphones, tablets em sala de aula. E lá nós pudemos fazer o conhecimento de vários aplicativos e games que podem ser aproveitados por professores dentro de sala de aula. Por exemplo, Second Life, Minecraft, Microsoft Mathematics e dentre outros. A capacitação que Cleiton Bock, professor de matemática há 13 anos no Colégio Maria Imaculada, participou, já é aplicada em sala de aula
e tem o objetivo de cativar os alunos para a disciplina, além de ser muito mais dinâmica. Eu, nessa semana, realizei uma atividade com os alunos em que eu peguei um jogo comum para eles, que é o Zumbi Tsunami. Eles fizeram utilizaram esse jogo em sala de aula. Durante uma aula, eles puderam fazer uma coleta de dados. Eu estava trabalhando com conteúdo de estatística. Depois dessa coleta de dados, em sala de aula, fiz a tabulação dos dados e eu finalizei esse trabalho no laboratório de informática utilizando um software novo que é o Microsoft Mathematics, onde eles puderam aprender o conteúdo de uma forma mais fácil, divertida e de uma forma eficiente. E os jovens aprovam a novidade. Aprovadíssimo. A utilização de aplicativos e games na internet, usada como meio de aprendizagem, mostra aos alunos que por trás da diversão também é possível aprender matemática. Assim, fica mais fácil praticar em casa. Com certeza, porque em casa é mais difícil, não tem ajuda assim, de alguém. Porque os pais não conseguem assim, ajudar em todas as aulas, em todo tipo de cálculo. Então o computador, como resolve cálculos de moda, média, mediana, equações, vários outros esquemas de contas assim, ou operações, ajuda assim, muito. Toda a rede concepcionista de ensino do Brasil adaptaram as aulas de matemática através da capacitação dos educadores. Diretora Marlúcia Marini destaca estar satisfeita com o investimento da escola. Olha, desde que eu cheguei aqui, nós estamos assim procurando atualizar a parte tecnológica aqui da escola. E o último investimento foi o laboratório. E realmente foi um investimento grande e que nós estamos já vendo retorno, inclusive. Porque ficou um laboratório de primeiro mundo e além de renovarmos o laboratório, nós estamos também capacitando os educadores para o uso correto deste investimento. Depois de analisar o jogo nos smartphones e tablets, os alunos vão para a sala de aula, ou melhor, para o laboratório. E são nos notebooks que eles terminam o trabalho calculando medidas e estratégias. Nós trouxemos aqui no laboratório de informática e somamos a moda, média e mediana, que são as matérias de matemática. Bem, você viu ali alguns exemplos da utilização de tablets, celulares, notebooks. E para você ter aí alguma ideia a respeito da utilização em sala de aula, eu trouxe aqui no tablet alguns aplicativos que eu já utilizei em sala de aula ou que eu já baixei e eu vou compartilhar com vocês. Tem aqui o GeoGebra, que a gente já viu anteriormente, o Geometric Pad, que está no canto inferior, que também pode ser utilizado para a parte de estudo da geometria. Então, dentre esses programas, a interface do Geometric Pad é muito similar ao do GeoGebra, é um outro aplicativo que também pode ser utilizado. O Desmos é um outro programa que ele pode ser utilizado para o estudo de funções, ele é similar à parte da álgebra do GeoGebra e também é bastante interativo. Você pode digitar a função na parte algébrica e ter a representação gráfica simultaneamente. Ele é geralmente utilizado para o estudo de funções no plano bidimensional. Nós temos aqui o MathDRAW, ele já é mais específico, então ele já vem com algumas funções já pré-definidas para que você faça o estudo da variação dessas funções. Dá para se desenhar a função, mas ele já vem com aqui, se você quer só trabalhar a função específica, tem as equações que podem ser utilizadas e explorar a representação gráfica, tem a linear, a quadrática e a trigonométrica. Nós temos também tutoriais, o FXMath, ele está em inglês, mas todos os cálculos, a linguagem é o algébrica, então é fácil de compreender. Então, por exemplo,
Nós temos aqui desde da parte da álgebra elementar, com expressões. Você tem aqui, nas destacadas em azul, você tem a expressão, a resposta e a resposta comentada. Nos que estão em vermelho, você tem alguns casos que você vai ter que fazer a resolução e só tem a resposta final. Se nós pegarmos aqui conteúdos mais elaborados, por exemplo, polinômios. Então, você pode pegar e ver aqui também passo a passo. Matrizes. Então, também tem um conteúdo de matriz, você pode ver passo a passo. Resolução de equações. Então, tem vários tipos de resolução. As que estão em azul, ela vem com a resposta comentada, com gráfico. E as que estão em vermelho, fica como atividade e você só tem a resposta final. Dá para ir avançando e chega até o conteúdo de integração que é estudado, por exemplo, no cálculo diferencial integral. Tá? Tem a resolução passo a passo, muitos exemplos resolvidos. Esse FXMath também pode ser baixado no celular. Dá para baixar no celular, que você vai ter os mesmos recursos que estão disponíveis aqui. Um outro exemplo é o conversor de medidas. Dá para se trabalhar no 6º ano, por exemplo, com algumas atividades, tem diferentes produtos, e a partir disso indicar a quantidade, fazer a conversão, para eles trabalhar diferentes unidades de medida. Se você tiver algum momento explorando os fractais, aqui tem um exemplo do Mandelbrot, que você pode ir utilizando as animações que o programa oferece e discutir o conceito de fractal. Esses são alguns exemplos. Tem um outro aplicativo que é para trabalhar a simetria. Então, dependendo da etapa de ensino que você estiver lidando, você pode vir aqui fazer exploração com o aluno, trabalhar com as diferentes formas de representação simétrica. E tem uma infinidade de outros aplicativos que podem ser utilizados, que você precisa ir abrindo, investigando, vendo qual a função que ele pode exercer na sala de aula. Além desses exemplos do tablet, eu estou indicando alguns sites. No slide eu trago os links, tá? Então vocês vão encontrar os links no slide e eu vou abrir essas páginas para que vocês conheçam o site que eu estou referenciando. O Edumat, ele tem aqui essa parte de softwares. Então tem software de geometria, de álgebra, de funções, de software recreativo. Então nessa parte aqui, se eu abrir, tem uma lista completa de diversos programas que estão disponíveis online. Vocês podem entrar e buscar mais sobre esses programas. No Mac, ele tem um banco de objetos educacionais. Vocês podem ir de acordo com o nível de ensino e investigar a respeito disso também. No Só Matemática também tem uma lista de muitos softwares disponibilizados. Aqui você vê que tem mais de 10 páginas. Então é um local que vocês podem explorar para buscar recursos. Então, esses são alguns links. Vocês podem investigar outras possibilidades, que existem muitos recursos disponíveis para ser utilizados junto às TICs. Bem, agora nós vamos dar algumas orientações específicas. Nós chegamos ao término da nossa disciplina e as orientações para a avaliação é que vocês estudem os diferentes materiais da disciplina, o livro-texto, as web-aulas, o que foi explorado nas teleaulas, as nossas questões que foram disponibilizadas para a geração da avaliação. Elas contemplam os mais diferentes materiais que nós temos na disciplina. Elas têm caráter conceitual, outros de aplicação,
na qual você precisa ter desenvolvido um senso crítico e ter compreendido toda a linha de discussão que nós abordamos desde o início das nossas aulas. Vocês podem acessar o fórum da disciplina. Semanalmente eu estou atendendo todos os as nossas postagens, tem várias discussões interessantes no nosso fórum. Tem também materiais complementares que foram disponibilizados que vocês podem acessar, inclusive os links adotados em teleaulas, materiais que nós utilizamos aqui como referência. Com mais uma observação com relação ao estágio, nós já demos essa orientação na teleaula anterior, mas só para reforçar, foram disponibilizados no fórum algumas orientações específicas e também o checklist para você acompanhar quais são os problemas que nós mais enfrentamos nas últimas avaliações de estágio, como, por exemplo, excesso da carga horária permitida ou erros nos preenchimentos nas fichas de acompanhamento e de regência, falta de assinatura na documentação. Então, eu disponibilizei um fórum específico para isso. Você pode entrar no seu AVA e utilize esse checklist para você acompanhar se você está desenvolvendo corretamente, não está falhando em alguma parte do seu desenvolvimento de estágio. Eu agradeço a todos a participação e bons estudos.